Onde você conseguiu esse medalhão? Ele sempre foi da minha mãe. Marcelo, ela é uma farsante. Na noite em que Marcelo Villares deveria apresentar Laura à família mais poderosa de São Paulo, ele escolheu escondê-la, como se ela fosse uma vergonha. No salão iluminado da mansão Almeida Prado, outra mulher ocupou o lugar que era seu, sorrindo como futura esposa diante de empresários, herdeiros e fotógrafos. Laura carregava no pescoço apenas um velho medalhão, a única lembrança de uma infância sem sobrenome, mas bastou o patriarca Afonso Almeida Prado enxergar aquele objeto para que toda a festa parasse de respirar. Laura ouviu a frase de Marcelo sem reagir de imediato, como se o corpo dela tivesse decidido preservar a própria dignidade antes que o coração entendesse a humilhação. O corredor lateral da mansão Almeida Prado cheirava a flores caras, perfume francês e vinho branco, servido em taças finas por garçons de luvas pretas, do outro lado das portas altas. O salão principal vibrava com risadas educadas, música baixa e o murmúrio de sobrenomes que pareciam valer mais do que vidas inteiras. Marcelo ajeitou o nó da gravata diante de um espelho veneziano e nem olhou para ela quando repetiu, num tom mais baixo e mais cruel. Você entendeu? Laura, hoje é uma noite importante demais para escândalos. Isadora vai entrar comigo. Você fica discreta. Depois conversamos em casa. Ele disse casa como quem oferece um prêmio. Mas Laura só conseguiu pensar no apartamento silencioso da Vila Mariana, onde as fotos do casamento civil estavam escondidas numa gaveta porque ele nunca quis pendurar-las na parede. Ela estava usando o único vestido elegante que possuía, azul marinho, simple, comprado em promoção numa loja do centro. E por um instante sentiu vergonha dele. Não por ser feio, mas porque Marcelo a fazia acreditar que tudo nela era insuficiente. Insuficiente. O cabelo preso sem cabeleireiro famoso. Insuficiente. O sapato de salto já gasto na parte de dentro. Insuficiente o modo como ela segurava a bolsa pequena contra o corpo, como se pedisse licença até para existir. No pescoço, o medalhão antigo repousava contra a pele, aquecido pelo nervosismo. Era de ouro fosco, oval, com uma pequena pedra verde no centro e um risco quase invisível na parte de trás. Uma marca que a irmã Celeste, do abrigo Santa Dulce, costumava tocar com o dedo antes de dizer, não venda isso. Menina, nem se a fome apertar. Tem coisa que não compra pão, mas segura a alma. Laura nunca soubera o que aquela frase queria dizer. Naquela noite, ela apenas sentiu vontade de arrancar o medalhão e escondê-lo, como Marcelo queria esconder a própria esposa. Isadora Meirelles surgiu no corredor como se a mansão tivesse sido construída para enquadrar sua entrada. O vestido champanhe brilhava sem esforço. Os brincos de diamante capturavam a luz dos lustres. E o sorriso dela tinha a precisão de alguém treinado desde pequena para vencer sem levantar a voz. Ela tocou o braço de Marcelo com intimidade calculada e olhou para Laura como se observasse uma funcionária perdida. Ela vai mesmo entrar? Perguntou, sem se preocupar em disfarçar o incômodo. Marcelo endureceu a mandíbula, mas respondeu com uma gentileza que Laura já não recebia. Havia meses, vai ficar perto o bastante para evitar comentários. Longe o bastante para não confundir ninguém. Isadora soltou uma risada breve, quase doce, e murmurou, que delicado da sua parte. Laura sentiu uma dor tão limpa que não conseguiu chorar. Pensou em todas as noites em que preparara café para Marcelo enquanto ele revisava contratos da Almeida Prado Investimentos. Em todas as vezes em que acreditara que a frieza dele era cansaço. Em todas as desculpas que inventara para não admitir que estava amando sozinha. Quando as portas se abriram, Marcelo entrou com Isadora ao lado, e Laura foi empurrada para trás pelo simples desenho da cena. Não houve mão em suas costas. Não houve ordem visível.
Mas o mundo sabia organizar humilhações sem precisar de força. Ela caminhou 2 passos atrás deles. Atravessando o salão onde bandejas de canapé circulavam entre acionistas, parentes distantes, colunistas sociais e advogados com sorrisos de lâmina, a mansão, no Jardim Europa, parecia um museu de riqueza antiga. Mármore claro, telas brasileiras nas paredes, arranjos de orquídeas brancas e uma varanda aberta para um jardim onde a cidade de São Paulo parecia distante, quase vulgar. Laura percebeu olhares passando por ela e escorregando embora. Sem interesse. Para aquelas pessoas, ela não era esposa, nem convidada, nem ameaça. Era uma sombra. Marcelo apertou a mão de um homem grisalho e anunciou com voz firme: "Esta é Isadora Meireles, minha futura esposa." A palavra futura atravessou Laura como um vidro. Ela procurou no rosto dele algum sinal de arrependimento. Mas Marcelo sorria com alívio, como se finalmente tivesse corrigido um erro chamado Laura. Perto da escadaria central, Rafael Almeida Prado observava tudo sem se aproximar. Era alto, de terno escuro, com o tipo de silêncio que não vinha de timidez, mas de controle, como diretor executivo interino do grupo. Ele conhecia o valor de cada gesto naquela sala, e por isso notou o pequeno atraso entre o anúncio de Marcelo e o sorriso de Laura. Notou também que a mulher atrás de Isadora não aplaudiu, não tentou aparecer, não desviou o olhar como alguém culpado. Ela apenas ficou parada, pálida, com uma dignidade ferida que incomodava mais do que qualquer escândalo. Rafael havia crescido entre gente capaz de chorar por testamentos e brindar sobre traições. Então, desconfiava de toda a fragilidade exibida em público. Ainda assim, havia algo naquela mulher que não combinava com o papel de oportunista. Quando Marcelo passou por ele, Rafael perguntou em voz baixa: "Quem é ela?" Marcelo demorou meio segundo além do aceitável para responder: "Uma conhecida. Está ajudando na organização." A mentira foi pequena, quase elegante. Mas Rafael a reconheceu pelo peso. Laura ouviu. Não deveria ter ouvido, mas ouviu. E aquele uma conhecida acabou com a última desculpa que ela guardava para Marcelo. O casamento civil de 2 anos. As promessas feitas numa sala simples de cartório, o anel fino comprado quando ele ainda dizia que precisava subir primeiro para depois assumi-la. Tudo foi reduzido a uma função sem nome. Ela respirou fundo e deu um passo para trás, procurando uma saída. Mas Isadora virou o rosto no momento exato e sorriu com falsa compaixão. "Você está bem, querida, parece meio perdida." Algumas mulheres ao redor riram baixinho. Marcelo tocou a cintura de Isadora. Gesto público, íntimo e definitivo. E Laura sentiu que a vergonha queria dobrar seus ombros. Porém, alguma coisa nela, talvez a menina do abrigo que aprendera a dividir pão sem implorar por afeto, se recusou a quebrar ali. Ela ergueu o queixo e respondeu, com uma calma que surpreendeu até a si mesma: "Perdida." Não? Só estava tentando entender até onde uma pessoa consegue mentir sem engasgar. O riso ao redor morreu antes de nascer inteiro. Marcelo ficou vermelho. Não de culpa, mas de raiva. Aproximou-se dela, com um sorriso preso no rosto para preservar a aparência diante dos convidados, e sussurrou: "Você enlouqueceu. Quer destruir minha vida." Laura olhou para a mão dele. Aquela mão que usava a aliança apenas quando longe de câmeras. E respondeu no mesmo volume: "Eu achei que sua vida também fosse a minha." Por um segundo, a máscara dele rachou. Isadora percebeu e apertou os dedos no braço dele, lembrando-o do espetáculo que precisavam manter. Foi então que César Almeida Prado, impecável num terno cinza, aproximou-se com a tranquilidade de quem sempre chega quando o fogo ainda pode ser controlado. "Algum problema?"
Marcelo perguntou, os olhos passando por Laura com uma atenção rápida demais para ser casual. Marcelo se apressou. Nada. Doutor César. Só um mal-entendido. César sorriu para Laura sem calor. Numa noite como esta. Minha cara. Mal-entendidos precisam ser resolvidos fora do salão. Laura não sabia quem ele era, mas sentiu no tom dele a familiaridade dos homens que nunca ameaçam diretamente, porque sempre tiveram outros para obedecer. Antes que Laura pudesse responder, um tilintar de cristal anunciou o discurso do patriarca. O salão se reorganizou como um corpo treinado. Conversas cessaram. Taças baixaram. E todos voltaram os olhos para Afonso Almeida Prado, que se levantava devagar de uma poltrona próxima ao jardim de inverno. Aos 80 anos, ele ainda carregava uma autoridade que nem a idade conseguira suavizar, o rosto marcado, os cabelos brancos penteados para trás e a bengala de madeira escura compunham a imagem de um homem acostumado a fundar empresas, encerrar disputas e decidir destinos sem alterar a voz. Rafael atravessou o salão para ficar ao lado dele, atento ao cansaço escondido no avô. Afonso começou a falar sobre legado, união familiar e responsabilidade. Palavras que Laura ouviu como ruído distante. Ela queria ir embora. Queria tirar o salto na calçada. Pegar um ônibus qualquer. Desaparecer antes que Marcelo encontrasse uma maneira mais sofisticada de culpá-la por ter sido traída diante de todos. Mas quando ela se virou em direção à lateral do salão, o fecho do vestido prendeu levemente no broche de uma convidada. E Laura levou a mão ao pescoço num reflexo. O medalhão escapou de dentro do tecido e brilhou sob a luz quente do lustre. Foi um brilho pequeno, quase tímido, mas suficiente para cortar a frase de Afonso no meio. O velho parou de falar. Primeiro, apenas Rafael percebeu. Depois, César. Depois, Marcelo. Porque o silêncio de um patriarca é sempre mais assustador que sua voz. Afonso deu um passo. Apoiou-se na bengala e estreitou os olhos na direção de Laura. A expressão dele mudou de autoridade para espanto. De espanto para dor. De dor para uma esperança tão antiga que parecia perigosa. Esse medalhão? Disse ele. E sua voz saiu áspera. Laura congelou. Isadora virou o rosto depressa demais. César perdeu a cor por uma fração de segundo. Mas recuperou o controle com a velocidade de quem ensaiara a vida inteira para esconder crimes sem sangue nas mãos. Rafael se aproximou do avô e murmurou. Vô. O senhor está bem. Afonso não respondeu. Continuou olhando para Laura como se o salão inteiro tivesse desaparecido. Com a mão trêmula. Apontou para o medalhão e pediu, moça, chegue mais perto. Marcelo tentou intervir. Rindo de modo artificial, presidente. Não precisa se incomodar. Ela é só uma pessoa que... Afonso bateu a bengala uma vez no chão de mármore. E o som seco calou Marcelo antes que a mentira terminasse. Eu não perguntei a você. O ar mudou. Laura sentiu dezenas de olhos sobre o rosto. Sobre o vestido simples. Sobre o medalhão que agora parecia pesado demais para seu corpo. Ela quis dizer que aquilo era um engano. Que não tinha nada a ver com aquela família. Que nascera sem sobrenome. Sem álbum de bebê. Sem alguém que lembrasse de sua primeira palavra. Mas as pernas obedeceram ao chamado do velho. A cada passo. A pedra verde do medalhão tremia contra sua pele. E Rafael, ao lado de Afonso, observava não apenas o objeto, mas o medo honesto nos olhos dela. Quando Laura parou diante dele, Afonso levantou a mão, mas não tocou o medalhão sem permissão. Esse cuidado, tão simples, quase a desarmou. Posso ver? Perguntou. Laura assentiu. Incapaz de falar. O velho virou a peça delicadamente e encontrou.
Na parte de trás. O risco quase invisível que a irmã Celeste tantas vezes acariciara. Não era um risco qualquer. Era uma pequena constelação de 3 marcas. Escondida junto à borda. Como se alguém tivesse ferido o ouro de propósito para torná-lo único. Afonso fechou os olhos. E quando os abriu havia lágrimas neles. César avançou meio passo e disse a Afonso: Cuidado. Existem muitas réplicas de joias antigas circulando por aí. Afonso não desviou o olhar de Laura. Não desta. O silêncio pareceu apertar as paredes. Isadora levou a mão à boca. E Marcelo encarou Laura como se ela tivesse armado uma traição contra ele. Mas Laura só conseguia pensar que ninguém nunca olhara para uma coisa sua com tanta certeza. Afonso respirou com dificuldade e perguntou: Quem te deu isso? Laura sentiu a voz falhar, mas respondeu: Ninguém. Sempre esteve comigo. Cresci no abrigo Santa Dulce, em Itaquera. A irmã Celeste dizia que eu cheguei usando esse medalhão. O nome do abrigo atravessou Isadora como uma lâmina discreta. Rafael viu. César também viu Rafael vendo. Marcelo, perdido entre ambição e pânico, tentou segurar o braço de Laura. Mas ela recuou antes do toque. Era a primeira vez naquela noite que seu corpo escolhia não obedecer a ele. Afonso repetiu baixinho Santa Dulce. Então olhou para César. E algo antigo passou entre os dois. Algo que não parecia surpresa, mas ferida reaberta. Você sabia desse nome? Perguntou o velho. César sustentou o olhar por um instante e respondeu com voz limpa: Claro que não. Como eu saberia? Rafael percebeu que aquela resposta era perfeita demais. Laura percebeu apenas que sua vida, que até então parecia pequena e sem raízes, começava a ser disputada por pessoas que ela nem conhecia. O patriarca deu mais um passo. Tão emocionado que Rafael precisou segurá-lo pelo cotovelo. Afonso encarou Laura de perto, procurando no rosto dela traços que talvez tivesse enterrado junto com uma culpa de 26 anos. O salão inteiro prendia a respiração. Do lado de fora, a cidade continuava viva. Carros passavam pelas avenidas nobres. Algum garçom tremia com uma bandeja esquecida. Mas ali dentro, o tempo se recusava a seguir. Laura sentiu medo. Não do velho, mas da possibilidade absurda de que sua vida tivesse sido uma mentira maior do que a mentira de Marcelo. Afonso tocou o próprio peito, como se o coração doesse, e disse um nome que não era o dela. Um nome que pareceu sair de um quarto fechado. Havia décadas. Helena Laura franziu a testa. Confusa. Ferida. Quase irritada com aquela esperança que não pediu para carregar. Meu nome é Laura. Respondeu. Afonso. Porém, balançou a cabeça devagar, olhando para o medalhão. Não era para você estar viva. A frase de Afonso Almeida Prado caiu sobre o salão como um lustre arrancado do teto. Não era para você estar viva. Laura ficou imóvel diante dele, sentindo o medalhão pesar, como se tivesse acabado de descobrir que carregava não uma lembrança, mas uma sentença. Ao redor, os convidados se mexiam pouco, presos entre a curiosidade e o medo de parecerem curiosos demais. Marcelo foi o primeiro a tentar transformar o impossível em inconveniente. Aproximou-se com um sorriso duro e disse que Laura estava cansada, que tudo não passava de uma coincidência desagradável, que ele cuidaria de levá-la, embora antes que a noite fosse prejudicada. Mas Afonso ergueu a mão. E bastou esse gesto para que o genro ambicioso de uma família menor virasse silêncio. Ela não sai desta casa antes de me dizer tudo o que sabe sobre esse medalhão, declarou o patriarca, sem tirar os olhos de Laura, pela primeira vez. Marcelo percebeu que a mulher que havia escondido atrás da amante podia ser a única pessoa naquela mansão capaz de destruir todos os seus planos sem levantar a voz. Laura quis rir, chorar e fugir ao mesmo tempo. Tudo o que sabia cabia,
Em poucas frases pobres, crescera no abrigo Santa Dulce. Dormira em beliques de ferro. Aprendera cedo a não perguntar por pais que ninguém vinha buscar. Recebera aquele medalhão como se recebe um nome que nunca explicam. Disse isso com a garganta apertada, enquanto Isadora olhava para o chão e César Almeida, Prado, mantinha uma calma tão perfeita que parecia ofensiva. Afonso escutou cada palavra com uma dor silenciosa. Depois pediu que Rafael chamasse um carro para levar Laura à ala reservada da mansão, longe dos jornalistas e dos convidados. Marcelo avançou. Finalmente, sem paciência, para fingir. Ela é minha responsabilidade, disse. E a frase quase pareceu bonita, até Laura perceber que ele não dissera esposa. Afonso virou lentamente o rosto para ele. Sua responsabilidade. Então, explique por que apresentou outra mulher como futura esposa enquanto esta estava no mesmo salão. O sangue sumiu do rosto de Marcelo. O murmúrio da sala cresceu. Faminto. E Laura entendeu que sua humilhação privada acabava de se tornar o entretenimento preferido da noite. Rafael conduziu Laura por um corredor lateral. Não com delicadeza afetuosa, mas com uma precisão respeitosa que a confundiu. Ele não tentou tocar seu braço. Não perguntou se ela estava bem como quem espera, uma resposta educada. Apenas abriu uma porta de madeira escura e indicou uma biblioteca, onde o cheiro de couro antigo e café recém-passado parecia pertencer a outra vida. Fique aqui alguns minutos, disse. Meu avô precisa respirar. E você precisa parar de ser observada como uma peça de leilão. Laura o encarou, cansada demais para agradecer. Você acredita nele? Rafael demorou antes de responder. Eu acredito que meu avô reconheceu alguma coisa. Isso não significa que eu acredite em tudo. A sinceridade dele doeu menos do que a gentileza falsa de Marcelo. Laura apertou o medalhão entre os dedos e respondeu. Ótimo. Eu também não acredito em quase nada do que está acontecendo comigo. Pela primeira vez. Rafael pareceu menos frio. Havia desconfiança nos olhos dele. Sim. Mas também uma sombra de respeito. Como se aquela mulher não tivesse chegado pedindo o trono, apenas tentando sobreviver à própria noite. Na biblioteca. Afonso pediu que trouxessem água e fechou a porta com Rafael. Laura. César. Marcelo e Isadora do lado de dentro. A festa continuava além das paredes. Mas agora, cada risada distante parecia indecente. O patriarca sentou-se devagar, a mão ainda tremendo, e explicou que o medalhão fora feito em apenas 2 peças por um ourives de ouro preto para sua filha Beatriz e para a neta recém-nascida, Helena. A mãe morrera num acidente na serra. A criança desaparecera no mesmo dia. E durante anos, a família aceitara a versão de que o corpo do bebê nunca fora encontrado por causa do incêndio no carro. Laura ouviu aquilo como quem escuta a história de outra pessoa. Porque uma parte dela se recusava a tocar naquela esperança. Crianças de abrigo aprendem cedo que esperança também humilha quando vai embora. César interrompeu com voz controlada, dizendo que memórias de luto podiam confundir até homens fortes, e que não seria prudente associar uma jovem desconhecida a uma tragédia familiar por causa de uma joia. Afonso olhou para ele com uma frieza nova. Eu não disse que ela é Helena. Eu disse que o medalhão é dela. Marcelo percebeu, tarde demais, que a noite havia mudado de dono. Puxou Laura para o canto da biblioteca com uma intimidade que antes negara diante de todos e sussurrou que ela precisava ter cuidado. Que famílias como aquela esmagavam quem tentava se aproveitar de dor antiga. Laura olhou para ele. Incrédula. Você acha que eu planejei isso? Você me trouxe aqui para me esconder? Marcelo. Ele passou a mão pelo cabelo, perdendo o verniz de homem elegante. Eu trouxe você porque não podia deixar sozinha em casa fazendo perguntas. Isadora era parte de uma estratégia.
Você não entende o tamanho do que está em jogo. Laura sentiu uma calma amarga nascer onde antes havia desespero. Eu entendo. O que estava em jogo era o seu sobrenome perto do deles. Eu só não sabia que o preço era apagar o meu. Marcelo apertou os lábios. E por um segundo, ela viu o homem que amara. Não por bondade, mas por fraqueza. Ele estava com medo. Não de perdê-la, de perder o lugar que imaginava merecer. Essa descoberta doeu. Mas também cortou uma corrente. Isadora, que até então se mantivera quieta. Aproximou-se da janela e perguntou a Laura quando exatamente ela havia saído do Santa Dulce. A pergunta foi baixa, mas Rafael a ouviu. Laura respondeu que ficara lá até os 16. Depois trabalhara numa padaria em Itaquera. Fizera cursos à noite e conhecera Marcelo anos mais tarde num evento pequeno de fornecedores. Isadora assentiu, como se confirmasse uma conta íntima demais. Rafael cruzou os braços. Você conhece o abrigo. Ela sustentou o olhar dele com um sorriso pálido. Minha mãe fazia doações. Muita gente faz caridade em São Paulo. Rafael. César então interveio. Rápido. Dizendo que aquela conversa não tinha relevância. Mas Laura notou que Isadora apertava a própria pulseira com tanta força que os dedos ficaram brancos. Pela primeira vez desde que a vira no corredor, a amante de Marcelo não parecia uma mulher triunfante. Parecia alguém ouvindo uma porta se abrir dentro da própria casa. Laura não sentiu pena. Ainda não. Mas sentiu que a crueldade de Isadora talvez tivesse uma raiz mais funda do que vaidade. Antes da meia-noite. A notícia escapou. Ninguém soube se por um garçom, um convidado ofendido por ter sido deixado fora da biblioteca, ou por ordem silenciosa de alguém que queria transformar a suspeita em lama antes que virasse verdade. Nas redes, começaram a circular fotos desfocadas de Laura no salão. Sempre atrás de Isadora. Sempre com um medalhão ampliado por círculos vermelhos e frases venenosas. Desconhecida tenta se passar por herdeira perdida dos Almeida Prado. Mulher misteriosa causa crise em festa de família bilionária. Suposta esposa de Marcelo Vilares humilha noiva oficial. Laura viu as manchetes no celular de Rafael, que não tentou esconder. O rosto dela queimou. Mas não havia mais lágrimas disponíveis. A infância sem família, que sempre fora uma vergonha silenciosa, agora era assunto de gente que comentava com emojis. Piadas e certezas cruéis. Eu não pedi nada disso, disse ela. A voz quase sumindo. Rafael respondeu. Sério, eu sei. Mas a partir de agora, vão dizer que você pediu. Vão repetir até parecer verdade. Afonso decidiu que Laura ficaria naquela noite na mansão. Não como prisioneira, mas como protegida até que pudessem verificar o medalhão, o abrigo e os registros antigos. Laura recusou de imediato. A ideia de dormir sob o mesmo teto que Marcelo e Isadora, depois de ser exibida como o resto, parecia insuportável. Mas quando pediu para ir embora, encontrou Marcelo bloqueando a porta com uma expressão que finalmente revelava a posse escondida sob o desprezo. Você vem comigo, ordenou. Laura ergueu o rosto. Não. A palavra foi pequena, mas a biblioteca inteira pareceu escutá-la. Marcelo piscou, como se ela tivesse falado uma língua desconhecida. Laura. Não faz cena. Ela segurou o medalhão. Cena foi o que você fez no salão. Eu só estou escolhendo uma porta diferente. Afonso pediu a Rafael que providenciasse um quarto de hóspedes na ala leste e uma funcionária de confiança para acompanhá-la. César protestou que aquilo poderia ser interpretado como reconhecimento informal. Mas o velho cortou. Será interpretado como decência. Uma coisa que nesta casa anda rara. Na manhã seguinte, São Paulo amanheceu cinza, e a mansão parecia menos um palácio do que um tribunal, sem juiz,
Laura desceu para o café usando o mesmo vestido da noite anterior. Agora sem o brilho de ocasião. Com os cabelos presos de qualquer jeito e uma exaustão que nenhum luxo conseguia suavizar. Encontrou Rafael na varanda interna, com uma pasta de documentos e 2 cafés. Ele empurrou uma xícara na direção dela. Não coloquei açúcar. Não sabia como você toma. Laura aceitou. Desconfiada. Você sempre começa interrogatórios com café. Ele não sorriu. Mas os olhos suavizaram. Só quando a pessoa interrogada passou a noite sendo massacrada por desconhecidos. Sobre a mesa, havia anotações sobre o Santa Dulce, o nome da irmã Celeste e um pedido de consulta aos arquivos do abrigo. Rafael explicou que não podia prometer nada, que registros antigos eram falhos, que havia incêndios, mudanças de administração, documentos perdidos. Laura escutou tudo e perguntou apenas: "E se não houver prova nenhuma?" Rafael respondeu com honestidade cruel: "Então sua verdade vai depender da memória de pessoas que talvez tenham motivos para mentir." Mais tarde, uma antiga funcionária do abrigo atendeu a ligação de Rafael. A irmã Celeste havia morrido 3 anos antes. Mas uma assistente chamada Marta ainda guardava caixas de documentos antigos numa sala desativada. O nome Laura Nascimento existia. Sim. Registrado como bebê, deixado em circunstâncias não esclarecidas, sem nome dos pais. Sem certidão original no arquivo digital. Havia, porém, uma observação manuscrita que Marta leu com dificuldade, chegou com um medalhão. Não separar. Laura ouviu aquilo pelo viva voz e sentiu o mundo inclinar. Não era prova de sangue. Não era abraço de mãe. Não era resposta. Mas era a primeira confirmação de que sua vida não começara do nada. Rafael pediu cópia do livro de entrada. Marta hesitou. Disse que algumas páginas daquele período haviam sido arrancadas muitos anos antes. Justamente as páginas das crianças recebidas na mesma semana. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até Afonso, sentado numa poltrona próxima, fechou os olhos. César, encostado à porta, murmurou: "Conveniente demais." Rafael virou-se para ele. Sim. Arrancaram páginas. Conveniente para quem? César não respondeu de imediato. Marcelo, que acabara de entrar, agarrou a oportunidade como quem se agarra a uma corda. Disse que tudo cheirava a golpe. Que Laura era vulnerável. Que alguém podia lá usado. Que talvez ela própria estivesse confundindo abandono com destino. Cada palavra dele parecia razoável para quem não conhecia suas mentiras. E justamente por isso machucava mais. Laura levantou-se, encarando o homem que um dia chamara de marido. Você dormiu ao meu lado durante 2 anos e nunca perguntou por que eu tinha medo do meu aniversário. Nunca quis saber por que eu guardava esse medalhão dentro da roupa. Agora finge preocupação porque minha história ameaça a sua. Marcelo baixou a voz, tentando recuperar poder. Eu posso acabar com você na imprensa. Rafael deu um passo à frente, mas Laura levantou a mão, impedindo-o. Não queria ser defendida como uma criança. Então acabe, disse ela. Pelo menos dessa vez meu nome vai aparecer. A frase acertou Marcelo mais do que um grito. Naquela tarde, Isadora procurou Laura no jardim de inverno. Longe dos olhos de Marcelo, o perfume caro dela parecia deslocado entre as samambaias e a luz úmida que atravessava o vidro. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou. Isadora foi a primeira a quebrar o silêncio. Minha mãe conhecia a irmã Celeste. Laura sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto firme. Ontem você disse que eram doações. Isadora engoliu em seco. Eram, talvez mais do que isso. Eu era criança. Ouvia nomes que não entendia. Santa Dulce. Beatriz. Uma menina que não podia ser encontrada.
antes que pudesse continuar. Passos soaram no corredor. Isadora empalideceu e mudou a postura num instante, vestindo de novo a arrogância como um casaco. Marcelo apareceu chamando seu nome, irritado. E ela sorriu para Laura com frieza teatral. Pense bem, antes de brincar de herdeira. Famílias como esta não perdoam farsas. Marcelo acreditou no tom. Laura? Não. Quando os dois saíram, ela percebeu sobre o banco de pedra um pequeno cartão esquecido por Isadora. No verso. Escrito às pressas. Havia um endereço em Pinheiros e uma frase pergunte pelo nome que Afonso não conseguiu dizer. O endereço deixado por Isadora levou Laura a uma casa estreita em Pinheiros. Espremida entre um ateliê de molduras e uma cafeteria pequena que cheirava a pão de queijo no fim da tarde. Rafael insistiu em acompanhá-la. Não como guarda-costas, mas como alguém que já aprendera que, na família Almeida Prado, uma pista solta podia desaparecer antes do pôr do sol. Laura quase recusou. Ainda não confiava nele. E havia algo humilhante em precisar de um homem daquela família para atravessar a própria história. Mas, quando viu Marcelo parado junto ao portão da mansão, falando ao telefone com voz baixa e furiosa, entendeu que não teria paz se fosse sozinha. No carro, Rafael não fez perguntas desnecessárias. Apenas dirigiu pela Faria Lima, atravessou ruas onde executivos apressados pareciam nunca tocar o chão, e deixou que Laura segurasse o cartão de Isadora até amassar as bordas. Ela pensava na frase escrita às pressas. Pergunte pelo nome que Afonso não conseguiu dizer. E sentia uma raiva quieta. Durante a vida inteira. Ninguém lhe dera respostas. Agora todos pareciam saber pedaços dela. Menos ela mesma. Na casa de Pinheiros. Uma mulher idosa chamada Noêmia abriu a porta depois de espiar pela janela por quase 1 minuto. Era magra, de cabelo branco preso num coque frouxo, olhos fundos e mãos manchadas pelo tempo. Ao ver Rafael, tentou fechar a porta, mas Laura colocou o pé antes que a madeira se encostasse ao batente. Não foi agressiva. Foi desesperada. Eu sou Laura Nascimento. Cresci no Santa Dulce. Disseram que a senhora conhecia uma menina que não podia ser encontrada. Noêmia empalideceu. E esse medo valeu mais do que qualquer confirmação. Ela os deixou entrar numa sala pequena, onde santos de gesso dividiam espaço com fotografias antigas e um rádio desligado. Falou pouco, sempre olhando para a rua, como se alguém ainda pudesse vigiar, lá depois de tantos anos. Disse que fora auxiliar de enfermagem numa clínica particular usada pela família Almeida Prado na noite do acidente. Havia uma mulher ferida, Beatriz, e um bebê levado às pressas por um homem que não assinou entrada. Apenas deixou dinheiro e uma ordem. A menina não se chamava Helena no primeiro registro. Afonso escolhera esse nome depois. Mas a mãe? Antes de perder os sentidos. Repetira outro. Lia, murmurou Noêmia, tremendo. Ela chamava a filha de Lia. A palavra entrou em Laura como uma lembrança que não era lembrança. Lia, curta, mácia, quase escondida dentro de Laura. Rafael percebeu a mudança no rosto dela e perguntou à velha se havia documentos. Qualquer anotação. Qualquer nome ligado ao homem que levara a criança. Noêmia caminhou até uma cômoda e retirou debaixo de toalhas dobradas um envelope amarelado, protegido por plástico. Dentro havia uma cópia antiga de registro de plantão, 2 fotos desfocadas de um corredor hospitalar e uma página arrancada de livro, com metade de uma data e as palavras recém-nascida transferidas sem autorização. A assinatura no canto inferior estava borrada, mas Rafael ficou imóvel ao vê-la. Não era uma prova limpa. Não era suficiente para vencer advogados.
mas tinha a forma de um nome que ele conhecia desde criança: César A. Prado. Laura sentiu a sala diminuir. Não chorou. Já tinha aprendido que lágrimas diante de gente poderosa podem virar confissão de fraqueza. Apenas perguntou a Noêmia por que nunca falou. A velha apertou o terço contra o peito e respondeu que gente pobre aprende que a verdade também pode matar, mesmo quando ninguém encosta um dedo. Rafael fotografou tudo. Guardou o envelope e disse que precisavam voltar antes que César soubesse. Mas César já sabia. Quando chegaram à mansão, havia carros de imprensa diante do portão e uma tensão elétrica no ar. Um assessor de Marcelo falava com repórteres sem mencionar nomes, mas insinuando que uma mulher, emocionalmente instável, tentava explorar o luto de um empresário idoso. No celular de Laura, mensagens de números desconhecidos se multiplicavam. Algumas chamando-a de golpista. Outras perguntando quanto custava uma infância inventada. Dentro da casa, Afonso os esperava na biblioteca. Mais pálido do que na noite anterior. César estava ao lado da lareira. Impecável. E Marcelo caminhava de um lado para o outro como se fosse vítima de um sequestro moral. Rafael colocou as cópias sobre a mesa sem rodeios. Encontramos uma testemunha do hospital. Ela afirma que a criança saiu viva e que sua transferência foi registrada com uma assinatura ligada ao senhor. César olhou os papéis. Depois olhou Rafael. E sorriu com uma tristeza ofendida. Meu sobrinho, se uma família do nosso tamanho caísse por causa de papel velho guardado em gaveta de uma senhora assustada, não teria sobrevivido 2 gerações. Afonso pediu para ver a assinatura, mas suas mãos tremiam tanto que Rafael precisou segurar a folha. O velho encarou o nome borrado como quem olha para uma ferida que nunca cicatrizou. Por alguns segundos, pareceu disposto a acusar o irmão diante de todos. Então César puxou da pasta que carregava um documento novo. Com carimbo. Laudo gráfico e linguagem técnica, o bastante para assustar qualquer pessoa comum, disse que, preocupado com a saúde emocional de Afonso e com a reputação da família, havia solicitado análise preliminar do medalhão e da suposta página do abrigo. O resultado, segundo ele, indicava divergências no metal, inconsistências temporais na gravação e alta possibilidade de adulteração recente. Laura ouviu sem entender todos os termos, mas compreendeu o efeito. A verdade que acabara de tocar em Pinheiros estava sendo arrancada de suas mãos diante dela. Rafael tomou o laudo. Leu rápido e ficou rígido. Isso foi feito em menos de 24 horas. Quem assinou? César respondeu que pessoas competentes não precisam de espetáculo para trabalhar. Marcelo se aproximou da mesa e, vendo uma chance de sobreviver, disse que agora tudo estava claro. Laura fora enganada. Ou pior, tinha participado da farsa. A reunião familiar foi convocada naquela mesma noite, oficialmente para preservar Afonso de novas perturbações. Na prática, era um julgamento. Tios, primos, conselheiros e advogados se reuniram na sala de jantar formal, onde uma mesa longa demais fazia cada pessoa parecer mais distante e mais cruel. Laura ficou numa das extremidades, sem saber se era convidada, acusada ou peça de curiosidade. Isadora estava presente ao lado de Marcelo, usando um vestido verde escuro e uma expressão cuidadosamente neutra. Quando seus olhos encontraram os de Laura, houve culpa ali, mas uma culpa covarde, incapaz de se levantar. César falou primeiro. Disse que a família precisava agir com humanidade, mas também com prudência. Disse que Afonso estava fragilizado por lembranças antigas. Disse que jovens sem origem documentada podiam ser manipuladas por terceiros interessados em heranças, ações e poder. Cada frase era uma faca embrulhada em veludo.
Marcelo então fez o que Laura ainda, de modo estúpido, esperava que ele não fizesse. Levantou-se, respirou fundo e declarou que seu casamento com Laura havia sido um erro íntimo, mantido em silêncio por pena, impulso e culpa, e que ele assumia a responsabilidade de encerrar aquela confusão antes que atingisse pessoas inocentes. Laura sentiu o rosto esfriar. Não foi a palavra erro que a destruiu. Foi íntimo. Pena. Culpa. Marcelo transformava 2 anos de vida compartilhada numa caridade vergonhosa. Afonso fechou os olhos com dor. Rafael deu um passo, mas César o conteve com um olhar. Marcelo tirou de uma pasta um envelope e o colocou diante de Laura. Dentro havia uma proposta de divórcio, uma quantia em dinheiro e uma cláusula de confidencialidade que a proibia de falar publicamente sobre o casamento, a festa e qualquer ligação com os Almeida Prado. Você sai daqui protegida, disse ele, numa voz que tentava parecer generosa, com dinheiro suficiente para recomeçar, sem imprensa, sem humilhação maior. Laura olhou para a caneta que ele empurrou em sua direção e pensou em todas as vezes em que aceitara migalhas emocionais como se fossem abrigo. O medo antigo veio inteiro à menina sem família, a adolescente contando moedas, a mulher adulta agradecendo por um amor que precisava ficar escondido. Por um segundo, ela quase assinou, não porque acreditasse em Marcelo, mas porque estava cansada de lutar por um lugar que talvez nunca tivesse existido. Então Rafael falou, e a voz dele cortou a sala com uma firmeza fria. Ela não assina nada sem advogado independente. César sorriu, sempre nobre. Rafael. Mas cuidado para não confundir atração por injustiça com lucidez. O comentário fez alguns parentes desviarem o olhar, e Laura percebeu que qualquer defesa de Rafael seria usada para transformá-la em outra coisa sedutora. Oportunista. Mulher que trocava de protetor conforme a maré. Ela se levantou antes que ele respondesse. Não preciso que ninguém aqui me ache neta, herdeira ou vítima perfeita. Mas também não vou assinar meu silêncio para facilitar a vida de quem mentiu sobre mim. Marcelo perdeu a paciência. Você acha que vai vencer essa família com um medalhão velho e histórias de abrigo? A pergunta acertou exatamente onde ele queria. Laura baixou os olhos. Porque talvez não vencesse. Talvez o medalhão fosse insuficiente. A testemunha fosse desacreditada. As páginas arrancadas nunca voltassem. E sua vida continuasse sendo uma sequência de portas fechadas. A diferença é que, pela primeira vez, ela não queria bater em nenhuma delas pedindo amor. Afonso tentou se levantar, mas uma tontura o derrubou de volta à cadeira. O susto interrompeu o julgamento. Rafael chamou ajuda. Os empregados correram. E por alguns minutos, até César precisou fingir preocupação verdadeira. O médico particular da família veio. Examinou o patriarca e recomendou repouso imediato, longe de emoções fortes, antes de ser levado para o quarto. Afonso segurou a mão de Laura com uma força surpreendente para sua idade. Não vá embora sem me ouvir. Pediu. A voz quebrada. Laura apertou os dedos dele. Mas não prometeu. Era cruel demais que aquele homem, que talvez fosse seu avô, pedisse tempo, depois de uma vida inteira em que ninguém lhe dera sequer uma explicação. Quando o levaram, a sala esvaziou aos poucos, deixando para trás taças intocadas, guardanapos amassados e o envelope de divórcio ainda aberto sobre a mesa. Isadora passou por Laura sem dizer nada, mas seus olhos estavam úmidos. Laura quase a chamou, quase pediu que ela tivesse coragem, mas estava cansada de esperar coragem dos outros. Mais tarde, Rafael encontrou Laura no corredor da ala leste, com uma pequena mala nas mãos. Ela havia recolocado o medalhão por dentro da blusa, como fazia desde criança. Não para escondê-lo deles, mas para devolvê-lo a si mesma.
Rafael bloqueou a passagem apenas com a presença, mantendo distância suficiente para não parecer Marcelo. Você vai embora? Não era pergunta. Laura assentiu. Ele disse que César manipulara o laudo, que havia algo errado na rapidez da análise, que a assinatura antiga precisava de perícia real, que Noêmia corria risco de ser desacreditada ou comprada. Laura ouviu tudo com calma e respondeu que acreditar nele não mudava o fato de que, naquela casa, sua dor virava estratégia em mãos alheias. Rafael baixou a voz. Eu não estou tentando usar você. Ela quis acreditar. Talvez uma parte já acreditasse. Mas a parte mais antiga, a menina que dormia com sapatos debaixo da cama para o caso de precisar fugir. Falou mais alto. Todo mundo diz isso antes de decidir o que eu devo fazer. Ele não discutiu. Apenas entregou a ela um papel dobrado. Era a cópia ampliada da assinatura, encontrada em Pinheiros, com uma anotação no canto arquivo hospitalar. Setor jurídico. 26 anos atrás. Laura atravessou o portão da mansão sem Marcelo, sem Afonso, sem sobrenome novo e sem prova suficiente para ser qualquer coisa além de uma mulher acusada de mentir. Do lado de fora, flashes a cegaram. Repórteres perguntaram se ela era amante, esposa, golpista, herdeira, chantagista. As palavras vinham misturadas, violentas sem sangue. Ela não respondeu. Caminhou até o carro de aplicativo que a esperava mais adiante, sentindo cada passo como uma queda controlada. No banco de trás. Abriu o papel de Rafael outra vez e encarou a assinatura borrada. César A. Prado. Talvez fosse pouco. Talvez fosse nada. Talvez fosse a única ponta de fio que alguém deixara escapar no tecido perfeito daquela família. Quando o carro se afastou rumo à Vila Mariana, Laura recebeu uma mensagem de número desconhecido. Não confie no laudo. O medalhão abre. Ela olhou para a tela até as letras se embaralharem. Depois, levou a mão ao peito e sentiu, sob o ouro antigo, uma pequena saliência que nunca havia notado. Laura passou a noite sentada no chão do apartamento da Vila Mariana, com as costas apoiadas no sofá e o medalhão entre os dedos. Como se aquele pequeno oval de ouro fosse um coração que não sabia se ainda queria bater. Lá fora, a avenida diminuía aos poucos. Ônibus vazios passavam com luzes cansadas, e o cheiro de café requentado vinha da cozinha, onde tantas vezes ela esperara Marcelo voltar de reuniões que talvez nunca tivessem existido. A mensagem anônima brilhava no celular sobre a mesa. Não confie no laudo. O medalhão abre. Ela tentou a unha. Tentou um grampo de cabelo. Tentou a ponta fina de uma faca. Sempre com medo de destruir a única coisa que a acompanhara desde antes de qualquer memória. Foi só ao lembrar do risco na parte de trás. A pequena constelação que Afonso reconhecera, que pressionou a marca do meio com a ponta do brinco. O medalhão estalou baixo, quase como um suspiro. Laura parou de respirar. Dentro, escondido havia 26 anos. Havia um fragmento de fotografia dobrado com cuidado e um pedaço finíssimo de papel amarelado, onde se lia apenas para Lia. Quando ela precisar saber que foi amada, a frase desfez Laura de um jeito que nenhuma humilhação conseguira. Ela não chorou alto, apenas levou a mão à boca e deixou que as lágrimas corressem silenciosas, como se a menina do abrigo finalmente tivesse encontrado uma fresta por onde respirar. A foto mostrava metade do rosto de uma mulher jovem, cabelos escuros, presos de lado, sorriso cansado e feliz, segurando um bebê embrulhado numa manta clara. No verso, havia 2 letras quase apagadas, B. Ei. Laura não precisava que alguém lhe dissesse o nome completo para sentir o impacto. Beatriz Almeida Prado. A mãe morta. A mãe que talvez tivesse chamado a filha de Lia antes que outros decidissem apagá-la, por impulso.
Laura quis ligar para Rafael. Mas a velha desconfiança segurou seu dedo sobre a tela. Se entregasse aquela prova à família, ela continuaria dependendo deles para existir. Então vestiu uma calça jeans. Colocou o medalhão por baixo da blusa. Guardou a foto no sutiã, como quem protege um segredo do mundo inteiro, e saiu antes do sol nascer. O primeiro lugar onde sua história fora escondida precisava ser o primeiro lugar onde ela a arrancaria de volta. O abrigo Santa Dulce, em Itaquera. Parecia menor do que nas lembranças de Laura e mais triste do que ela queria admitir. O muro azul estava descascado, a placa de metal rangia ao vento e o pátio, onde ela brincara de ser filha, de famílias imaginárias, agora tinha brinquedos novos, coloridos, cercados pelo mesmo cheiro antigo de desinfetante. Arroz cozido e roupa secando. Marta, a assistente que falara com Rafael, recebeu Laura numa salinha apertada, entre armários de aço e caixas de doações. Ao ver o medalhão aberto sobre a mesa, a mulher fez o sinal da cruz. Irmã Celeste dizia que esse dia chegaria. Murmurou. Laura sentiu uma mistura de raiva e ternura. Então por que ela nunca me contou? Marta baixou os olhos. Porque ela tinha medo. Não de você. Deles. Abriu um armário antigo. Retirou uma caixa com etiquetas desbotadas e mostrou o livro de entradas do ano em que Laura chegara ao abrigo. As páginas arrancadas deixavam uma cicatriz no miolo. Fios de papel pendurados como pele rasgada, mas entre a capa e o forro, escondido numa dobra, havia um recibo de táxi, um cartão de uma clínica particular e uma anotação curta na letra da irmã Celeste, bebê Lia, entregue por mulher assustada. Acompanhada de homem de terno cinza. Laura tocou a anotação com cuidado. Como se a caligrafia pudesse queimar. Terno cinza. Repetiu. Lembrando-se de César na biblioteca. Impecável. Sempre cinza. Sempre controlado. Marta contou que irmã Celeste nunca acreditara na versão de abandono simples. A mulher que entregou o bebê chorava tanto que mal conseguia falar. Dizia que a menina precisava desaparecer para continuar viva. E deixou dinheiro para remédios e leite. Mas não quis assinar o livro. Anos depois, alguém voltou ao abrigo, exigindo páginas, ameaçando cortar doações e fechar convênios. Foi então que Celeste arrancou as folhas verdadeiras e escondeu o pouco que conseguiu. Laura perguntou o nome da mulher. Marta hesitou. Depois abriu uma gaveta menor e tirou um envelope com uma fotografia granulada de uma festa beneficente antiga. A mulher ao lado da irmã Celeste era mais jovem. Elegante. Com os mesmos olhos claros de Isadora. No verso, escrito a lápis Sônia Meirelles, a mulher que salvou a menina. Laura sentiu o chão se mover. Isadora não deixara apenas uma pista. Deixara o caminho para a própria culpa. Quando Laura saiu do abrigo, Rafael estava do outro lado da rua, encostado no carro, sem terno, com camisa simples e olheiras que o faziam parecer menos herdeiro e mais homem. Ela deveria ter se irritado por ser seguida. Mas ele levantou as duas mãos, mantendo distância. Eu vim porque César mandou 2 seguranças atrás de você. Eles desistiram quando perceberam que eu estava aqui. Laura apertou a pasta contra o peito. Você não sabe desistir, ele respondeu baixo. Estou tentando aprender a não decidir por você. Mas não vou fingir que é seguro. Havia algo diferente nele. Uma humildade sem espetáculo. Laura contou o que encontrara. Mas não entregou os documentos. Rafael aceitou isso sem pedir prova imediata. Então precisamos de Isadora, disse. Laura soltou uma risada amarga. A mulher que ocupou meu lugar na festa Rafael encarou a rua movimentada, onde vendedores montavam bancas e crianças uniformizadas passavam em grupo. Talvez ela nunca tenha ocupado seu lugar. Talvez tenha sido colocada nele para impedir que você chegasse perto do seu...
A frase ficou entre os dois. Passada. Laura não perdoava Isadora. Mas começou a entender que naquela história ninguém estava exatamente onde parecia. Isadora apareceu no fim da tarde, num boteco discreto perto da Praça Benedito Calixto, usando óculos escuros grandes e uma roupa simples demais para quem vivera de parecer intocável. Laura e Rafael a esperavam numa mesa ao fundo, longe da televisão, ligada num jogo antigo, e do balcão onde homens bebiam cerveja antes de voltar para casa. Isadora tirou os óculos só depois de sentar. Seus olhos estavam vermelhos. Minha mãe morreu há 8 anos. Começou, sem cumprimentos. Antes de morrer. Ela teve febre. Falava coisas soltas. Dizia que tinha salvado uma bebê e condenado a própria filha. Laura apertou os dedos no copo de água. Isadora continuou, a voz falhando, apesar do esforço para parecer firme. Sônia Meirelles trabalhava como consultora de eventos beneficentes e conhecia a irmã Celeste. Na noite do acidente, foi chamada por César para levar uma criança a um lugar seguro. Sob a promessa de que se tratava de uma disputa familiar temporária, quando percebeu que a menina não seria devolvida, correu ao Santa Dulce e implorou que Celeste a escondesse sem registro completo. César descobriu. Ameaçou destruir a família Meirelles e usar dívidas antigas do pai de Isadora para prendê-los, em silêncio. Minha mãe passou a vida pagando por ter feito a coisa certa tarde demais, disse Isadora. E eu passei a minha tentando não saber. Laura não explodiu. A raiva veio fria, adulta, mais dolorosa que grito. Você sabia o suficiente para me olhar naquela festa como se eu fosse lixo? Isadora aceitou o golpe sem se defender. Eu sabia pedaços. Sabia que Marcelo tinha uma esposa escondida e que César queria manter, lá longe dos Almeida Prado. Eu achei que você fosse só um obstáculo para o casamento que minha família precisava. Eu fui covarde. Rafael perguntou por que ela deixara o cartão. Isadora abriu a bolsa e retirou um pendrive pequeno, envolvendo-o num guardanapo antes de empurrá-lo para Laura. Porque ouvi César dizer que o laudo do medalhão estava pronto antes mesmo de alguém examinar a joia. E porque encontrei arquivos da minha mãe. Áudios. Recibos. Cartas que ela nunca teve coragem de entregar. Tem a voz dela dizendo o nome de César, o nome de Beatriz e o nome Lia. Laura olhou para o pendrive sem tocar. Aquilo era a prova. Mas também era a dor de uma mulher morta. A vergonha de uma filha viva e o começo de uma guerra. Isadora respirou fundo. Não estou pedindo perdão. Só estou cansada de ser a mulher escolhida para ocupar um lugar construído em cima de um crime. A reação de César veio antes que eles saíssem do boteco. Rafael recebeu uma ligação de Afonso. Mas quando atendeu, ouviu apenas a voz de Marcelo, tensa e rápida, dizendo que o patriarca havia passado mal outra vez, depois de receber um envelope anônimo com fotos de Laura e Rafael juntos. Ao mesmo tempo, o celular de Laura vibrou com uma nova manchete suposta herdeira. Se alia a executivo da família e arma golpe contra idoso doente. A foto era dela entrando no carro de Rafael em frente ao Santa Dulce, tirada de longe. Marcelo ligou em seguida. Não para pedir desculpas, mas para cuspir medo. Você não entende o que está fazendo. César vai transformar você em uma criminosa diante do Brasil inteiro. Laura respondeu, com a calma de quem finalmente via o tamanho da jaula, e você vai ajudá-lo, porque tem medo de cair junto. Marcelo ficou mudo tempo suficiente para confirmar. Depois disse apenas que ainda podia protegê-la se ela assinasse o divórcio e desaparecesse. Laura desligou sem responder. Não havia mais casamento. Havia apenas um homem tentando vender uma porta de saída da prisão que ajudara a construir. Na mansão, naquela noite, a família foi convocada de novo. Mas desta vez, Laura não entrou pela porta lateral. Entrou pela frente.
com Rafael ao lado, Isadora alguns passos atrás e o medalhão aberto sobre o peito. Os empregados pararam nos corredores. Parentes cochicharam. César, na sala principal, sorriu ao vê-la, como se já tivesse vencido antes da primeira palavra. Corajosa, disse ele, ou mal aconselhada. Laura não respondeu a ele de imediato. Foi até Afonso, que estava sentado numa poltrona. Frágil, mas desperto, colocou a fotografia dobrada nas mãos dele. O velho abriu o papel com uma delicadeza quase religiosa. Quando viu Beatriz segurando a bebê, levou a mão ao rosto e chorou sem esconder. Não foi um choro elegante, de patriarca. Foi o choro bruto de um pai que percebe tarde demais que enterrou uma filha e abandonou uma neta viva. Beatriz chamava você de Lia, disse ele. A voz quebrada. Laura sentiu o nome tocar sua pele sem apagar Laura. Pela primeira vez. Os dois nomes não brigaram dentro dela. Um era origem. O outro, sobrevivência. Rafael conectou o pendrive ao computador da biblioteca. E a voz de Sônia Meirelles preencheu a sala. Fraca. Gravada, talvez num leito de doença. Mas clara o bastante para desmontar 26 anos de silêncio. Ela dizia que César mandara retirar a criança da clínica. Que Beatriz ainda respirava quando pediu que protegessem a filha. Que o acidente nunca fora apenas acidente, mas uma oportunidade aproveitada por quem queria reorganizar a herança antes que Afonso transferisse ações para a neta recém-nascida. Dizia também que Celeste escondera a menina no Santa Dulce e que o medalhão tinha uma cavidade com a única foto salva. César permaneceu imóvel durante quase toda a gravação. Só quando Afonso sussurrou meu irmão, ele perdeu a máscara. Não confessou com palavras, mas com o olhar cansado de quem sempre se achou injustiçado o bastante para justificar qualquer coisa. Você teria entregado tudo à linhagem dela, disse a Afonso, apontando para Laura. Eu construí metade desse império enquanto você venerava mortos. A sala inteira entendeu. A inveja não explicava tudo. Mas abria a porta para o resto. César ainda tentou seu último golpe. Disse que áudios podiam ser editados, que fotos emocionavam, mas não decidiam patrimônio. Que Laura estava sendo usada por Rafael para enfraquecer um ramo da família antes da próxima assembleia. Então olhou para Isadora e ameaçou revelar documentos sobre as dívidas dos Meirelles se ela sustentasse aquela versão. Isadora tremia, mas não recuou. Revele. Respondeu. Minha mãe morreu com medo. Eu não vou viver assim. Laura viu naquele instante que coragem nem sempre chega bonita. Às vezes chega atrasada, envergonhada, ainda manchada pelo erro. Afonso pediu que Rafael chamasse os advogados independentes e convocasse uma reunião formal com o conselho e os acionistas para a manhã seguinte. César riu baixo. Você acha que vai me derrubar numa sala de família? Afonso levantou-se com dificuldade, apoiado na bengala e em uma dor maior que o corpo. Não. Você se derrubou quando pensou que sangue era só herança e não memória. Laura segurou o medalhão aberto, sentindo que ele já não era uma corrente, mas uma chave. Quando todos começaram a se mover, Marcelo apareceu na entrada da biblioteca. Pálido. Derrotado antes mesmo de falar. Tinha ouvido o suficiente. Seus olhos foram de Laura para Isadora, de Isadora para Rafael, depois para o envelope de divórcio que ainda parecia persegui-lo. Laura, chamou, com uma doçura desesperada que 2 dias antes ela teria confundido com amor. Ela se virou. Marcelo engoliu em seco. Eu não sabia de tudo. Laura acreditou. E justamente por isso doeu menos. Mas sabia o bastante para me esconder. Ele não encontrou resposta. Rafael não interferiu. Isadora não desviou o olhar. Afonso permaneceu em silêncio. Pela primeira vez.
Ninguém ocupou o lugar de Laura em sua própria cena. Ela tocou o medalhão, fechou a pequena tampa sobre a foto da mãe e disse: amanhã, vocês podem discutir ações, sobrenomes e documentos. Hoje eu só quero dormir sabendo que minha mãe me chamou por um nome antes que o mundo tentasse me apagar. Do corredor, ouviu-se então a voz de um segurança anunciando que a imprensa já cercava a mansão. César sorriu uma última vez. Venenoso. Então vamos ver se o Brasil acredita em uma órfã ou em mim. A manhã da reunião amanheceu com a mansão cercada por câmeras, vans de reportagem e curiosos que fingiam passar pela calçada apenas para enxergar alguma fresta da queda dos Almeida Prado. Laura observou tudo da janela do quarto de hóspedes, usando a mesma corrente no pescoço. Mas agora o medalhão estava fechado com a fotografia de Beatriz guardada dentro. Não como prova para convencer os outros, e sim como abrigo para si mesma. Durante anos, ela acreditara que não ter família significava não ter valor. Naquela manhã, descobria que ter uma família poderosa também podia significar ser esmagada por silêncios caros. Rafael bateu à porta antes de entrar e esperou a permissão dela. Um gesto pequeno que dizia mais do que as promessas de Marcelo jamais disseram. O conselho chegou. Avisou: Afonso quer que você fale apenas se quiser. Laura virou-se para ele. Passei a vida inteira sendo assunto de outras pessoas. Hoje eu falo. Rafael assentiu, sem sorrir, mas havia orgulho em seu olhar. A sala de reuniões da Almeida Prado Investimentos ficava no último andar de um edifício espelhado na região da Faria Lima. Longe da mansão. Longe dos retratos de família. Perto do lugar onde o poder se traduzia em contratos e decisões frias. Afonso insistira que a verdade fosse dita ali, diante de conselheiros, acionistas próximos, advogados independentes e representantes da auditoria interna que Rafael chamara durante a madrugada. César chegou como sempre chegava. Impecável. Terno tinza. Expressão serena. Cumprimentando pessoas pelo nome, como se ainda controlasse o ar da sala. Marcelo veio logo atrás, sem Isadora ao lado, com olheiras fundas e a arrogância reduzida a uma casca frágil. Quando viu Laura, tentou se aproximar, mas ela não se moveu. Bastou seu silêncio para fazê-lo parar. Isadora entrou por último, pálida, sem joias, segurando uma pasta contra o peito. Muitos a olharam com desprezo, outros com curiosidade. Laura não a perdoara, mas reconheceu a coragem de alguém que, enfim, escolhera perder o conforto da mentira. Afonso abriu a reunião sem teatralidade. Sua voz estava mais fraca do que na festa. Porém, cada palavra carregava uma firmeza que obrigava todos a escutar. Disse que a família havia construído fortuna sobre trabalho, ambição e também erros. Mas que nenhum legado sobrevivia quando uma criança era apagada para proteger adultos. César tentou interromper, pedindo cautela e acusando o irmão de confundir culpa com verdade. Mas Rafael colocou sobre a mesa uma sequência organizada de documentos. Cópias do registro escondido no Santa Dulce. Fotografias do medalhão aberto. O áudio de Sônia Meireles. A anotação da irmã Celeste. O recibo ligado à clínica e a assinatura antiga, comparada por peritos independentes, chamados fora do círculo de César. Nada foi apresentado como milagre. Nada como novela barata. Era uma trilha, pedaço por pedaço. E justamente por isso parecia impossível de destruir. César percebeu antes dos outros. Pela primeira vez, seus dedos tamborilaram sobre a mesa. Isadora foi chamada a falar. Ela se levantou devagar, e sua voz tremeu no começo. Mas não quebrou. Contou que a mãe guardara arquivos por medo, vergonha e arrependimento. Contou que César sustentara a família Meireles em alguns períodos,
não por generosidade, mas como quem mantém uma dívida respirando, contou que Marcelo fora aproximado dela com a promessa de acesso ao círculo principal dos Almeida Prado, desde que Laura permanecesse invisível. Marcelo se levantou num impulso, negando que soubesse da criança desaparecida. E talvez dissesse a verdade nesse ponto. Mas Isadora virou-se para ele com uma tristeza cortante. Você não sabia quem ela era, mas sabia que ela era sua esposa. E mesmo assim aceitou apresentá-la como sombra. A frase esvaziou Marcelo diante de todos. Ele procurou Laura com os olhos, esperando talvez piedade. Talvez a antiga mulher que sempre tentava entender seus medos. Encontrou apenas uma calma que o excluía. Quando chegou a vez de Laura, a sala inteira pareceu diminuir. Ela não levou discursos prontos, nem tentou soar como herdeira. Falou como mulher que aprendera a contar sua história sem pedir licença. Disse que fora Laura Nascimento no abrigo, na padaria, nos cursos noturnos, no casamento escondido e nas manhãs em que acreditou que amor era aceitar migalhas para não dormir sozinha no mundo. Disse que o nome Lia não apagava Laura, e que Helena, o nome dado por Afonso em luto, também não podia ser usado para transformá-la em símbolo conveniente. Eu não vim reivindicar um trono, declarou, olhando para César, para Marcelo, para todos. Vim devolver a mim mesma o direito de existir sem vergonha. Se o sangue for comprovado, ele explicará minha origem. Mas não será ele que decidirá meu valor. Afonso chorou em silêncio. Rafael baixou os olhos, comovido. E até alguns conselheiros, acostumados a números, pareceram entender que havia perdas que nenhum balanço patrimonial registrava. César, encurralado, abandonou a elegância. Disse que todos eram hipócritas, que Afonso sempre escolhera Beatriz. Depois a memória de Beatriz. Depois a neta desaparecida. Enquanto ele mantinha negócios, apagava incêndios e protegia a família de escândalos. Alegou que não mandara matar ninguém, que apenas tomara decisões difíceis numa noite caótica, que a criança estaria melhor longe de uma disputa que a destruiria. Quanto mais falava, mais revelava. Afonso escutou com o rosto devastado. Você tirou uma bebê dos braços da própria mãe, disse o velho. César rebateu que salvou a empresa de uma divisão irresponsável. Rafael, até então contido, respondeu que nenhuma empresa valia uma criança sem nome. O silêncio que se seguiu foi definitivo. Os advogados pediram que César se afastasse imediatamente de qualquer função no grupo enquanto os fatos fossem encaminhados às autoridades competentes e analisados formalmente. Ele tentou rir, mas o riso não encontrou cúmplices. Pela primeira vez, o homem que passara a vida manipulando corredores ficou sozinho no centro da sala. Marcelo tentou sua última aproximação depois que a reunião terminou. Encontrou Laura no corredor de vidro, onde São Paulo se estendia abaixo deles como uma cidade feita de concreto, pressa e segredos. Ele parecia menor sem plateia. Disse que errou, que foi fraco, que se deixou seduzir por ambição, que nunca quis destruí-la. Laura ouviu sem interromper. Durante muito tempo, sonhara com aquele pedido de perdão. Imaginava que, se Marcelo finalmente admitisse a dor que causara, algo nela seria reparado. Mas agora percebeu que algumas desculpas chegam tarde não porque o amor morreu, e sim porque a mulher que precisava delas já aprendeu a respirar sem esperar. Eu aceito que você se arrependa, disse ela, mas não volto a caber na vida onde você me escondia. Marcelo pediu uma chance de recomeçar. Mencionou o casamento, a caça, as lembranças. Laura tirou da bolsa a proposta de divórcio que ele tentara fazer, lá assinar, e devolveu a ele sem raiva. Agora, quem escolhe o silêncio sou eu. Não por medo. Por fim,
Isadora também pagou seu preço. Embora não da forma cruel que muitos esperavam, rompeu publicamente com Marcelo. Entregou os arquivos da mãe aos investigadores independentes e aceitou depor contra César, mesmo sabendo que o nome Meireles sairia manchado. A imprensa, que na véspera a chamava de noiva perfeita, agora a perseguia como cúmplice arrependida. Laura a encontrou uma última vez na escadaria do edifício, longe dos microfones. Isadora disse que não esperava perdão. Laura respondeu que ainda não podia dá-lo, mas que reconhecia a verdade quando ela finalmente chegava sem maquiagem. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos, unidas não por amizade, mas pelo estrago de homens que as colocaram uma contra a outra para esconder crimes mais antigos. Faça alguma coisa decente com o resto da sua vida, disse Laura. Isadora assentiu, chorando baixo. Não houve abraço. Nem precisava. Algumas cenas terminam melhor quando ninguém finge que a ferida já fechou. Nos meses seguintes, a verdade seguiu seu caminho lento, imperfeito e público. Exames e documentos confirmaram a ligação de Laura com Beatriz. Enquanto o conselho afastou César de suas funções e a família Almeida, Prado iniciou uma revisão profunda dos atos que ele controlara durante anos. Afonso não tentou comprar o perdão da neta com ações, mansões ou discursos. Visitou Laura no Santa Dulce, onde ela decidiu financiar, com parte do que recebeu legalmente como reconhecimento de sua história. Um programa para jovens que deixavam o abrigo sem família e sem rede. Lá, diante do pátio descascado, Afonso pediu desculpas não como patriarca, mas como avô que falhou. Laura não disse que estava tudo bem, porque não estava. Apenas segurou a mão dele e respondeu que talvez o amor, quando chega tarde, precise aprender a bater na porta todos os dias sem exigir que ela se abra depressa. Afonso aceitou. Foi sua primeira atitude verdadeiramente humilde. Rafael permaneceu por perto, mas nunca tentou ocupar o espaço que Marcelo deixara. Caminhava com Laura depois das visitas ao abrigo. Tomava café com ela em padarias simples. Perguntava antes de decidir. Escutava antes de proteger. Um dia, no jardim da mansão. Agora, menos assustadora. Ele confessou que no começo desconfiara dela porque era mais fácil duvidar de uma mulher ferida do que admitir que sua família podia ser monstruosa. Laura sorriu com tristeza. Eu também desconfiava de mim. Respondeu. Talvez por isso tenha aceitado tão pouco por tanto tempo. Rafael tocou sua mão apenas quando ela permitiu. Não houve promessa grandiosa, nem beijo cinematográfico sob chuva, nem pedido para que ela trocasse uma dependência por outra. Houve o começo simples de duas pessoas tentando construir algo sem mentira. Para Laura, isso era mais raro que luxo. Era amor sem palco. No dia em que assinou oficialmente os documentos de reconhecimento de sua identidade familiar, Laura pediu que registrassem seu nome como Laura Lia Nascimento Almeida Prado. Afonso quis saber por que manter Nascimento. Se esse sobrenome vinha do abrigo. Ela respondeu que Nascimento era o nome da menina que sobreviveu quando ninguém sabia onde Lia estava. Apagar esse nome seria cometer contra si mesma uma violência menor, mas parecida com a que outros haviam cometido. O velho entendeu e não discutiu. Ao sair do cartório, Laura viu repórteres esperando, mas não se escondeu. Parou diante deles, com um medalhão visível sobre a blusa branca, e disse apenas que não era a futura esposa de ninguém. Não era golpe. Não era sombra atrás de outra mulher. Era Laura Lia, filha de Beatriz, neta de Afonso, criada pelo Santa Dulce, sobrevivente de mentiras e dona da própria voz. Depois entrou no carro sem olhar para trás. Pela janela, São Paulo continuava dura, imensa, indiferente e cheia de recomeços. Laura levou a mão ao medalhão e sorriu.
Não porque, enfim, pertencia a uma família, mas porque, enfim, pertencia a si mesma.